E boa noite. Eu queria falar este assunto que eu vi num vídeo, eu vi em alguns vídeos, eu pensei que este assunto seria interessante para trazer no canal. Mas a pergunta vocês acham seriamente que o mainstream, a música pop mainstream devia acabar? Porque imagina, antigamente ainda tinha graça porque não havia tanta música naquele género, mas no momento em que começou, imagina, nos primeiros anos ainda era aceitável ter passado tipo vários anos e continuar a ser a mesma cena. É meio chato e estúpido de certa forma, mas uma coisa que eu tenho reparado muito, e alguns outros artistas também têm reparado, é que a música mainstream tem pouco saindo de cena, e então a malta do mainstream tem aproveitado para experimentar cena nova. Claro que tem artistas como a Taylor Swift que tem de manter uma forma, porque senão acho que a malta dela vai desistir dela, então não vai dar. Mas, a sério, sentir que os personagens estão a sair um pouco da mesmice é muito interessante, que eu ando a ver muito, por acaso eu andei a parar isso, que mal anda a sair, anda a explorar novas cenas, a explorar novos estilos de música, a explorar novos estilos, e é isso que eu vou falar neste vídeo. Antes de qualquer coisa, deixem um like e subscrevam. Este vídeo não deu tanto trabalho quanto os outros, mas deu um trabalho à mesma, por isso, se gostarem, deixem o like, subscrevam e vambora! Mas ok, vamos lá falar de o que primeiro? Eu quero falar pelo menos primeiro da pergunta, será que o mainstream devia acabar? Eu não acho que o pop mainstream seja algo mau, porque eu acho que tem a sua importância, porque tu nem sempre podes resumir-te claramente a um estilo normal, que é tipo, só faço rap, só faço rock. Às vezes a tua música entra no pop mainstream, claro que o pop mainstream tem uma forma específica de se fazer, e por isso que ela é pop mainstream e não outro género. Eu tenho noção disso, eu não sou um analfabeto, mas eu quero deixar bem claro que tipo, essa ideia é algo que pode ser subvertida e algo que pode ser mudado. Nem sempre a malta do mainstream é culpada porque imagina, como é que eu vou olhar na cara de um artista e dizer não faças aquilo que está a dar mais sustento? A cena é essa. É muito bom da nossa parte de olhar e dizer não, eu não vou ver isso para mainstream fixe. Mas como tu vais dizer o artista mainstream que ele não pode fazer aquilo se aquilo rende-lhe algo? Minha pergunta mais é essa, porque tipo, vocês produzem, porque o artista, a cena dela é produzir. A cena dela é criar música e ganhar números com isso e poder fazer publicidade e tudo isso para poder sobreviver. Desisto. Meu Deus. Mas entendam, é muito importante. Por exemplo, como tu vais lá e dizer que para a Taylor, isso por exemplo, como tu vais dizer à Taylor que ela não pode fazer aquilo? Porque dá-lhe números, dá-lhe dinheiro que ela precisa e dá-lhe a fama que ela tem. É que a Taylor tem a fama e a longevidade que ela tem. A Taylor já tem uma conversa de tipo pelo menos 10 anos, pelo menos 10 anos é muito alto, mas é mais de 10 anos, é impressionante. A Taylor é uma longevidade de outro mundo. Como é que eu vou olhar e dizer não faças isso, está errado? Não está, ela faz o certo para ela, funciona para ela é porque alguma coisa funciona. Eu não posso só olhar e dizer não faças, ela tem de fazer. Mas por exemplo, tem a Sabrina Carpenter com Please, Please, Please. Please, 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 don't prove I'm right. Tu sentes que a melodia é algo diferente, estás a ver? É algo que realmente é diferente, é muito bom. Não só Please, 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 mas tu vês toda a cena da Sabrina ser algo muito próprio, muito bom de se ouvir, você entende? Eu gosto muito da Sabrina, sinceramente. Eu gosto muito do estilo dela, da forma como ela faz música, de como ela expressa as suas cenas. Claro que tem a cena dela usar muita pouca roupa às vezes e isso, mas não acho que isso seja realmente um problema. É algo que é um diferencial dela, de certa forma. É um diferencial. Vocês quando percebem isso, é como a Ice Spice no rap. E eu não vou explicar qual é a ligação que eu estou a fazer entre as duas. Espero que vocês entendam, por favor. Entendam. Mas já. Outra cena que outra cena que eu queria falar. Mas não acho que isso seja um problema. A sério. Mas o que é que nós somos muito a favor de acabar com o rap mainstream, do pop mainstream, mas nunca somos a falar de acabar com os estilos mainstream. Por exemplo, imagina. Eu entendo que toda essa cena do pop mainstream é que ela acaba por ser muito raso. E é para ser raso, porque é a marca de um estilo. Mas o estilo é raso. Acontece
É como dizer que o funk, nós também podemos dizer que o funk é raso. A quem é fã do funk talvez não ache, mas aí não é, também não é problema meu, amigos, combinemos. Mas essa é a ideia. Eu não quero fazer uma crítica direta tão bruta assim, no estilo, mas é realmente importante nós termos essa noção de que um estilo tem as suas marcas, tem as suas cenas que o diferenciam de outros. Claro que eu, por mim, estou um pouco lixando para tudo, porque sinceramente eu ouço de tudo, então se o pop mainstream existe, o pop mainstream não existe, para mim é igual. Eu acho que dizer ao artista que ele não pode fazer algo que ele está a render é errado. Se a malta quer que mude, parem de consumir aquela cena mais mainstream, vão para outros estilos mais por fora. Mas eu curto muito rap, mas eu quero algo mais por fora. Vão lá ouvir o rap indie. É uma cena diferente, tens JP Mafia, tens vários artistas que podes colocar nessa balança de artistas diferentes. Então, tu não estás preso a uma cena específica. Tu tens uma liberdade de escolher que artista queres ouvir, que artista queres consumir. Principalmente agora com o mainstream muito mais aberto ao mundo. Meu Deus, tu não precisas ouvir só rap, tu não precisas ouvir só pop, tu podes escolher várias cenas, podes escolher a forma como queres ouvir a música, tu não és obrigado a ouvir na rádio, tu tens outro lugar para ouvir. Então, toda essa cena oh meu Deus, tá a tua liberdade, ao teu gosto e sinceramente estás à vontade. Se tu queres ouvir Maroon 5, podes ouvir. Ela está naquela lista. Eu fiz um vídeo a última vez sobre artistas que ninguém mais aguenta ouvir. E a minha cena muito naquele vídeo é: a malta está-se muito farta daquilo. Porque aquilo já tocou. Porque aqueles são grupos que surgiram na época em que o mainstream em que a música não era aquela cena de tu vais ouvir no Spotify, tu vais ouvir no teu telefone. Não, a cena era muito nas rádios. Claro que naquela época, como o Maroon 5 essa cena apareceu, já havia o mainstream, já havia o YouTube, por exemplo, mas é muita cena de tu produzires e aparecer na rádio, toda hora está a tocar na rádio. E as músicas muitas vezes antigamente faziam tanta fama porque pagavam e passavam 1000 vezes na rádio. E essa cena tu podes fazer hoje em dia no Spotify, mas não é a mesma forma, não é o mesmo fluxo de conteúdo. E essa é a cena. Com o usar das formas de streaming, com o desenvolver do streaming para a música, tu cada vez tens mais liberdade de escolher o que tu queres. Então, tu queres que o mainstream acabe, de certa forma, sai dessa área do mainstream e vai consumir algo por fora. Se tu não consomes mainstream e tu ainda continuas a criticar o pop mainstream, a tua crítica é nada mais que inútil. Porquê? Porque tu apenas é como chutar alguém morto. Tu podes chutar à vontade, não vai mudar a cena em si. Esse é o caso. Tu tens a cena do pop, tu tens muita qualidade, muita malta que pode fazer algo diferente, mas não faz porque está presa à cena, porque a malta continua a consumir. E tu estás de fora, tu não estás a fazer parte dos números. Um artista, se tu nunca ouviste Taylor Swift, nem por causa disso que a Taylor Swift tem menos números. Mas isso não mudou nada. Tu podes continuar a criticar a Taylor por horas, por dias, por anos, por séculos. Não vai mudar o facto de que tu não mudaste a cena porque tu não estás a fazer algo diferente. Tu estás apenas a criticar uma artista. E a cena é essa. O meu problema é muito... O momento das pessoas tem muito de ser nessa lógica. É muito comum nosso criticar aquilo que não gostamos, mesmo que nós não consumamos. É como, sei lá, deixa eu pensar uma cena. Bebidas energéticas. Normalmente tu criticas quem bebe bebidas energéticas porque tu não tens esse vício e tu não bebes a bebida energética. Mas para quem bebe, tu dizes para alguém que não bebe, para alguém que bebe, tu sendo uma pessoa que não bebe, tu dizes a alguém que bebe, acaba por ser algo meio que inútil, para a coisa não se importa, sinceramente. Porque se a cena é essa, estão a ver? Isso funciona para muitas das cenas. Eu estou a dar o exemplo de música pop, mas funciona para vários outros temas. Tu criticares o género não estando dentro dele acaba por parecer meio que, não é que inútil, mas meio que hipócrita da parte. Não é hipócrita, mas é aquela cena, tu não estás incluído nesta cena para tu entenderes o suficiente do porquê eu consumo isto e não outra coisa. Claro que é muito fácil da nossa parte criticar os artistas de pop e a cena, e claro que eu
ser um gajo muito rap, eu podia facilmente criticar o pop mainstream à vontade, porque eu tenho conhecimento, não preciso muito conhecimento para entender que o pop básico não é dos melhores estilos de cena. Mas a sério, culpem menos os artistas em si. Porque o artista só faz aquilo. O artista em si muitas vezes tem de fazer aquilo que está a dar sucesso. Porque todo artista, diversamente, um artista que faz algo muito indie, tipo, sei lá, põe um monte de didgeridoos ao mesmo tempo enquanto houve um barulho de um pato a gritar de fundo, dificilmente ele vai ter o mesmo reconhecimento do que um artista que fez o pop mais raso possível. Mesmo que o gajo dos didgeridoos seja muito mais talentoso, mesmo que ele tenha muita mais personalidade, mesmo que ele tenha muita mais bagagem e qualidade musical, mas ele não faz uma tendência. E isso funciona para qualquer cena. YouTube faz isso. Eu sou obrigado a fazer vídeos muitas vezes que não tinha planeado nem inicialmente, porque o YouTube não está a render os meus vídeos como... Por exemplo, o último vídeo sobre Shibuya é um doc praticamente. Aquele vídeo é um doc de tudo que eu gosto em Shibuya. E o YouTube não entrega aquele vídeo como eu esperava que ele entregasse. E acontece porque não é uma tendência. E esse é o problema. Vocês têm que ter noção que o pop mainstream existe porque as pessoas têm tendência a ouvir músicas mais calmas. Ouvir, por exemplo, aquela cena do músico que está sempre triste, que adora a música dele triste. Daniel Caesar, por exemplo. Não é o Daniel Caesar, não é um exemplo. Mas se entendem essa ideia da música no estilo do Daniel Caesar... E pá, como é que tu vais dizer às pessoas para não fazer aquilo se tu percebes que os números dele estão a funcionar porque muita gente se sente reconhecida por causa disso? E é isso, eu não tenho o que criticar dele, sinceramente. Mas pá, é isso que eu tenho a dizer. Eu não tenho muito mais coisa a dizer sobre este tema, até porque eu já começo a entrar, se eu falasse mais e entrar em domínios que eu não compreendo, como por exemplo se é mais difícil ou menos difícil de produzir, isso não é um problema meu, isso não é uma coisa que vale a pena discutir, porque cada estilo tem uma forma de produção diferente, então nessa lógica o rap acaba por ser mais fácil, até porque tu podes passar uma batida e pôr um gajo a rimar. Então não é propriamente isso, então por isso que eu quero dizer, ouçam boa música, e aí, meu Deus, eu já ia começar a finalização, mas já é isso que eu tenho a me lembrar agora, então fiquem bem, ouçam boa música, ouçam má música e tchau.